deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Isabel Cristina Rodrigues da Silva, sou professora do curso de farmácia do campus da Ceilândia e atualmente eu também sou a coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Saúde da Universidade de Brasília também. Atualmente, a gente desenvolve uma série de projetos, alguns deles relacionados diretamente com a Covid-19, outros indiretamente. E eu queria agradecer, antes do início da apresentação, ao pessoal da Unicer, a professora Eliana, e estendo o agradecimento aos demais. A Unicer é um dos programas mais bonitos que são desenvolvidos pela Universidade de Brasília, porque, de fato, eles trazem... esse programa ele traz uma união do que é o que a gente idealiza a universidade, que foi idealizada por Darcy Ribeiro, que a universidade ela faz parte da comunidade e o conhecimento que é desenvolvido nela, ele tem que ser integrado com as necessidades da nossa sociedade também. Vou dar início à apresentação. Luísa, como é que funciona? Você faz as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, porque eu só estou tendo acesso à tela. Aí eu queria saber como funciona. Oi, professora. Tá vendo aqui do lado? Você pode apertar na parte de comentários ali em cima. Mas aí, se tiver alguma pergunta, você adiciona aqui para mim ou fica para o final? Adiciona. Não, então tudo bem. Então tá bom. Então vamos dar início. O tema que nós vamos discutir é a participação da ciência em termos da Covid, dados, estudos, inclusive os estudos sobre medicamentos. É um assunto que ultimamente tem sido amplamente debatido, principalmente a questão dos estudos envolvendo medicamentos e a necessidade urgente de trazer uma solução para que, de fato, a gente saia dessa pandemia e resolva e volte à vida normal. Para a gente falar de pesquisa, existem várias definições para pesquisa científica. O que a gente pode pensar é que ela parte de uma dúvida ou de um problema, no qual nós vamos aplicar um método para estudar esse problema e encontrar uma resposta, uma solução, um novo conhecimento. Isso se adequa à nossa realidade em relação à pandemia. Nós tivemos um problema, um novo vírus, que até então a espécie humana não estava acostumada com o seu contato. Para isso, para resolver esse problema, devido a várias pessoas estarem doentes, são desenvolvidos uma série de métodos com diferentes propósitos no combate a esse vírus e a sua doença, e para, então, encontrarmos essas soluções. Bom, o conhecimento científico, geralmente, ele é depositado em bases de dados. Essas bases de dados relacionadas à saúde, uma das mais conhecidas é essa aqui, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. É uma base em inglês, nós temos bases correspondentes em português. Mas por que eu trouxe esse dado para vocês? É só para vocês terem uma ideia do quanto a ciência tem trabalhado bastante para entender e resolver o problema da Covid-19. Atualmente, nós temos 13.695 artigos científicos publicados, sendo que o primeiro registro da doença foi feito em novembro do ano passado. Então, se a gente considerar aí, a gente tem, em menos de um ano, uma produção científica extremamente assustadora, e o número cresce cada vez mais. No início do mês passado, eu dei uma entrevista, e quando eu acessei esse site, estavam com 4.000 artigos. Então, o crescimento, a tentativa dos cientistas de resolverem essa situação está cada vez mais crescente, e os números chegam até a assustar a todos nós que já estávamos acostumados a fazer pesquisa. Então, esse número tem crescido de forma assustadora. E, entre os assuntos, o que mais os cientistas têm focado?
Por exemplo, no vírus em si, no hospedeiro humano e sua relação com esse novo vírus, tratamentos para a doença, testes diagnósticos, na epidemiologia da doença, no impacto do isolamento social e em produtos para a saúde saneantes. Antes de mais nada, para a gente falar do vírus, eu queria começar explicando uma pequena diferença entre o termo Covid-19 e o termo a SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. A Covid, quando eu falo Covid-19, eu não estou falando do vírus, eu estou falando da doença que é provocada por esse vírus. O nome do vírus é o SARS-CoV-2. A gente vê várias vezes a mudança dessas nomenclaturas, e muita gente também tem dúvidas se Covid-19 a gente escreve com tudo maiúsculo, tudo minúsculo ou só a primeira. Numa última atualização da nomenclatura relacionada com as patologias, recomenda-se que o nome Covid-19 seja escrito com letras minúsculas, por mais que isso signifique uma sigla de Coronavirus Disease 2019. Então, foi aportuguesado essa nomenclatura, e uma recomendação recente sugere que se escreva Covid com letras minúsculas. Bom, o que a gente sabe sobre o vírus? O que nós conhecemos já veio de conhecimento anterior do primeiro SARS-CoV que foi analisado, mas, para nossa infelicidade, esse vírus, ele tem uma proteína espícula, que é essa proteína que eu estou apontando aqui. Essa proteína, ela é mais densa, ela se liga mais fortemente a moléculas que ficam na superfície das nossas células, por exemplo, nas células que estão no pulmão. Essa ligação desse novo vírus chinês, através de um receptor específico, faz com que essa doença tenha um agravo maior do que o que nós já conhecíamos antes. Mas o mecanismo de atuação do vírus sobre a célula ficou conhecido recentemente. Esse conhecimento é mais ou menos de fevereiro. A gente só entendeu melhor por que ele era diferente da SARS que foi feita anteriormente. Infelizmente, ele é uma mutação, uma evolução, que fez com que esse vírus fosse mais resistente e que ele infectasse com mais facilidade as nossas células. Outras questões relacionadas agora, não mais ao vírus, mas como a Covid-19 mesmo, as situações em relação ao ser humano, é que, com dados estatísticos, nós podemos, então, identificar alguns sinais e sintomas dessa doença e comparar com outras doenças, como uma gripe comum ou um resfriado. E foi observado que a febre e a tosse são sintomas mais frequentes, mas não necessariamente eles vão estar presentes em todos os indivíduos. A ponto que foram feitas estatísticas dos sintomas típicos da Covid-19. Então, praticamente 90% das pessoas apresentam febre, e é por isso que tem a recomendação, foi feita a recomendação que se cheque a temperatura das pessoas ao adentrar em algum comércio, por exemplo. Também tem a questão da tosse seca, porque isso é um dos primeiros movimentos que o vírus faz, ele está ali infectando a garganta da pessoa, então ela dá essa tosse. E depois ele infecta os pulmões, levando a um processo inflamatório exacerbado. Aí, porque ao infectar os pulmões, a pessoa vai sentir uma fadiga, um cansaço. Mas esses sintomas variam. Algumas pessoas, por exemplo, relatam a perda de paladar, outras não relatam isso. Algumas pessoas, ao invés de sentir o cansaço, febre, têm disenteria. Provavelmente isso está associado com as diferentes mutações que esse vírus tem. O que nós sabemos hoje é que no nosso país, alguns vírus circulantes, eles não são iguais numa região para outra, entre indivíduos. Ele tem sofrido algumas mutações, algumas alterações genéticas, que pode ser vantajoso para o vírus e faz conviver mais ainda entre nós. Então, a gente falou aqui do vírus,
falamos da questão do hospedeiro humano, algumas características que estão estudadas. Agora nós vamos falar sobre o teste diagnóstico. Em relação ao teste diagnóstico, o que nós temos em relação à detecção do vírus? E aí nós temos o seguinte: teste que detecta o vírus mesmo, como o teste da PCR, que é o teste molecular, ou testes que detectam se o indivíduo, o hospedeiro humano, produziu anticorpos, que são proteínas que o nosso sistema imune produz depois que houve o reconhecimento desse vírus. Então, o teste que detecta diretamente o vírus, por exemplo, é a PCR, é o teste molecular, e o teste dos anticorpos, por exemplo, é aquele que é utilizado nos testes rápidos, que vão detectar se o indivíduo teve contato com o vírus, então ele desenvolveu a produção de anticorpos. Para vocês terem uma ideia, para desenvolver um teste diagnóstico de algo que a gente não conhecia ainda, esse vírus é um vírus novo, existe toda uma etapa que pode levar até 6 meses. Então, por isso que a gente está tendo novos testes agora sendo desenvolvidos. Por exemplo, para um teste diagnóstico que envolva o reconhecimento de anticorpos, a gente tem que se partir de amostras de indivíduos que foram infectados, que estavam doentes, retirado sangue desses indivíduos, a partir desse sangue é isolado o vírus, aí se reconhece, por exemplo, proteínas específicas do capsídeo viral, entre elas aquela proteína S, que é a espelícula que eu falei para vocês, e a partir disso são feitos estudos computacionais, olha como a questão é bem avançada, identificando como é a estrutura dessa molécula que compõe o vírus, para que, então, se desenvolva um teste para detectar outros vírus que tenham a mesma composição na população e nos profissionais de saúde. Então, vejam, pessoal, entre você desenvolver um novo teste, você precisa ir de mais ou menos 6 meses. É por isso que novas soluções têm surgido somente agora. E ainda temos um problema, que eu vou mostrar no próximo slide, que é a questão da sensibilidade. Vocês já devem ter ouvido falar que alguns testes, eles não respondem 100% à identificação diagnóstica do vírus, ou se a pessoa esteve infectada. É o caso do indivíduo ter dado negativo antes, que é o que e depois ele positiva, que é o que a gente chama de falso negativo. Essa sensibilidade está cada vez mais variável e também depende, além da qualidade do teste desenvolvido, depende de que momento você foi infectado. Então, algumas recomendações têm sido feitas no sentido de que se preferir os exames moleculares que custam mais caro no início da infecção e os exames envolvendo anticorpos, como, por exemplo, testes sorológicos, mais adiante da infecção. Então, aqui a gente falou sobre o vírus, sobre o hospedeiro humano, sobre como é desenvolvido um teste diagnóstico e que pode levar vários meses para poder desenvolver, que esses testes eles precisam ser cada vez mais aperfeiçoados, e esse aperfeiçoamento também vai do encontro com a nova tecnologia criada e o propósito pela qual ela serve. E, às vezes, é preciso aperfeiçoamentos. Então, é por isso que nem sempre a gente vai ter um diagnóstico 100% confiável. Nesse caso, o teste diagnóstico ele é importante, mas o acompanhamento da clínica é soberano. O médico ele vai identificar por outros tipos de exame, como, por exemplo, sinais e sintomas, diagnósticos por imagem, está sendo bem debatido na minha área, eu sou biomédica, eu assisti uma palestra na semana passada sobre isso, os diagnósticos por imagem, com todo o aperfeiçoamento que eles têm, tem sido uma poderosa ferramenta no diagnóstico da Covid-19. Bom, entre outras frentes, nós temos a frente da epidemiologia. A epidemiologia, ela traz informações importantes, porque ela traz o acompanhamento do número de casos,
Nós vamos entender, então, como essa infecção se comporta na população e como é que ela tem evoluído, se tem estagnado. Eu vi até no começo, eu estava aqui esperando, e houve uma pergunta falando, não vamos trocar de assunto, chega de Covid-19. E a Luísa falou, mas a gente ainda está na curva crescente, de fato, é bem crescente. Olha só, gente, esse aqui, eu vou deixar o material disponível depois para o pessoal da UNICEF, mas esse aqui é um site confiável, que é do Johns Hopkins Hospital, que identifica quantos casos nós temos no mundo hoje. Precisamente, essa contagem foi de hoje às 11 horas e 32 minutos. Nesse horário, nós tínhamos 4.836.329 novos casos. Esses números, gente, crescem assustadoramente. É o que a gente chama de exponencial, uma curva muito que sobe de forma acentuada. E, infelizmente, hoje, nosso país ocupa a terceira posição em número de casos. É muito triste, é preciso realmente se atuar em políticas de saúde para poder combater. A gente não estava lá embaixo, a Itália estava bem acima da gente, e a gente foi subindo, e aqui nós já estamos em terceiro. Espero que daqui a gente caia, a gente não souba vir aí o primeiro lugar, vai ser muito triste, né? Em relação ao número de mortes, quantos mortos a gente tem no mundo hoje? 319 mil casos, 213, né, para ser mais exato. Mas também tem as notícias boas, né, tem também a questão que vocês podem navegar nesse site, vocês vão verificar que a gente tem também os casos recuperados. A doença hoje acomete 188 países do nosso mundo. Tá, e a gente falou do mundo, vamos falar da gente agora. Em Brasília, esse aqui é o outro site que é de um esforço parecido, no qual a gente acompanha diariamente o número de casos do Distrito Federal. Então, aqui a gente tinha o número de casos mundial e aqui do Distrito Federal. No Distrito Federal, hoje, quer dizer, né, até ontem, dia 18, às 6 da tarde, tem um pouquinho de atraso, né, na contagem dos casos, nós tínhamos 4.618 casos confirmados. Infelizmente, o maior sítio ainda continua sendo a Papuda. Tem toda uma discussão sobre isso. Tenho contatos do pessoal que trabalha, os servidores públicos que trabalham. Eles falam que estão tendo dificuldades, né, em relação aos produtos para higienização, para poder estar relacionado lá com os presos. Então, é uma situação bem difícil. Eles ainda continuam com uma estatística muito alta, mas a gente tem aqui uma inovação triste, que é o número de casos da Ceilândia, que ela tinha poucos casos, e agora ela já ocupa o terceiro lugar, mostrando que aqui, nessa região administrativa, parece ter um espalhamento bem rápido da doença. Eu vi que tem algumas pessoas que são da Unicef da Ceilândia, moradores da Ceilândia, vamos nos cuidar. Eu estou em Águas Claras, muita gente ainda... aqueles que podem ficar em casa, eu sei que não são todos, mas aqueles que podem ficar, algumas pessoas não têm levado a sério as recomendações, e é muito difícil quando você tem aglomerações, que é o caso da Ceilândia, a doença realmente ela se espalha muito rapidamente. E esses dados todos servem para a gente ficar triste, ficar, ai meu Deus, não, eles também dão um suporte para nós entendermos características importantes da doença. Foi a partir do primeiro estudo chinês envolvendo os casos epidemiológicos que foi possível determinar que os idosos eram fatores de risco, porque eles eram mais atingidos, e a presença de comorbidades, como algumas doenças crônicas, no caso, a hipertensão e diabetes, estavam presentes nas estatísticas de letalidade. Crianças têm poucos registros, mas os registros que nós temos estão associados também com algumas comorbidades importantes. Por exemplo, há casos de registro de crianças com câncer que vieram a óbito devido ao vírus. Bom, aí a gente passou sobre o que é o vírus, a doença,
falamos das estatísticas, e agora vamos falar um pouquinho das soluções para lidar com essa parte da pandemia. Uma delas é relacionada ao tratamento. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é como é que um novo medicamento é lançado no mercado. O que acontece? Como é que é feito esse estudo para que as pessoas, então, tenham contato com o novo medicamento? Então, numa fase anterior ao contato com seres humanos, são triadas, né, são escolhidas novas moléculas. Eu participo de alguns grupos nesse sentido. A gente, por exemplo, parte do conhecimento popular, por exemplo, de alguns fitoterápicos. Tem uma determinada planta, o conhecimento lá da minha avó diz que o chá dela serve para algum determinado tratamento. Aí a gente estuda quais são os componentes que aquela planta produz quando é feito chá, que eles, então, podem auxiliar no combate a uma doença. O nosso esforço, nós temos estudado bastante, encontrando novos antibióticos e novos medicamentos contra câncer. Então, a gente, por exemplo, um estudo que nós vamos publicar agora foi do extrato da casca do ipê roxo. Sim, uma das árvores símbolos do Distrito Federal, né? O nosso ipê lindo, que nem sempre, agora nesse período da pandemia, a gente está podendo apreciar. Então, a partir do ipê roxo, nós fizemos um processo extrativo de produtos da planta e nós aplicamos em culturas de célula de câncer de mama. Essas culturas de células, elas estão disponíveis no laboratório, em vários laboratórios do mundo inteiro, e a partir disso a gente faz o contato dos compostos e a gente verifica se na cultura de células, então, esse composto ele é capaz de causar morte nas células. E nós vimos que o ipê roxo ele tem um grande potencial em relação a isso, para o tratamento de câncer de mama. Mas a gente ainda está investigando a questão de dose, depois isso é passado para animais ou outras alternativas, para aí, então, a gente ir para a pesquisa clínica. Da mesma forma, alguns compostos, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, foi estudada. Então, como é que iniciou? Em cultura de células infectadas com vírus para verificar se elas se recuperavam na presença do composto desse medicamento. A partir de, então, verificado que esse medicamento ele é promissor, é testado, então, em seres humanos. E esses estudos, eles têm fases. Fase 1, 2, 3 e 4. E o nome disso é pesquisa clínica. Então, o que a gente faz? A gente pega o composto que foi testado na cultura de células, nos animais, verificado em uma questão de dose, e a gente testa indivíduos voluntários que não têm a característica a ser tratado. Geralmente são voluntários sadios, que não são portadores de uma doença. O que a gente vai ver aqui? A questão se, por exemplo, esse novo composto é seguro, ele não é tóxico para as pessoas. Em seguida, verificado que ele é seguro, numa próxima fase, são recrutados poucos indivíduos portadores da característica a ser tratada da doença, e aí a gente verifica se esse novo composto é capaz de trazer um ganho, né, um desfecho positivo, a gente chama dessa forma, para o paciente. Por exemplo, reduz o tumor, melhora os sintomas da Covid-19, reduz a pressão arterial. Sim, os medicamentos antihipertensivos também passam por esse tipo de estudo. Aí, ok, verificado que nesses indivíduos parece ter um efeito no tratamento, aí a gente parte para uma fase que é chamada de fase 3, que é o chamado de estudo multicêntrico. Vários centros, geralmente centros internacionais, diferentes países. Por quê? Aqui se investiga se diferentes indivíduos de diferentes etnias respondem de formas distintas ao tratamento. Nós sabemos que o background genético ele é importante para a resposta. Eu vou falar disso mais adiante, que é um dos nossos estudos do nosso laboratório. Então, aqui é levado em consideração. E também é comparado, nesse ponto, com outras alternativas disponíveis para verificar
qual que é que tem mais benefício numa questão de custo também. Toda vez que a gente estuda um medicamento, a gente tem que pensar qual é o benefício que ele traz, tanto para o tratamento, quanto a questão de custo. Ainda mais que a gente vive num contexto do SUS. Então, o tratamento ele tem que ter um preço acessível para que possa atender a todos. Quando tudo isso acontece, a documentação de todas essas partes é levada para aprovação. No nosso país, ela é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, que verifica se esse novo produto é elegível e ele passa a ganhar um registro. Um registro, se vocês pegarem as caixas de medicamento que vocês têm em casa, eles são mais ou menos uma sequência de 13 dígitos, e está lá, registro Ministério MS/Anvisa. Porque antigamente o medicamento era registrado na Anvisa, no Ministério da Saúde. Agora, a partir do final dos anos 90, passou a ser na Anvisa, mas como não teve uma mudança, a lei anterior não foi revogada, a gente fala em Ministério da Saúde/Anvisa. É uma sequência de aproximadamente 13 dígitos e geralmente ela começa com o número 1, que refere-se ao medicamento. Feito isso, então, ele vai para o mercado. E aí ele é comercializado, prescrito por médicos, por exemplo. E a partir dali é verificado, tem todo um outro acompanhamento da vigilância. Nós temos aí a farmacovigilância, que é para verificar se o medicamento atendeu de fato ao propósito e se ele não provocou uma série de efeitos adversos. A questão do marketing, no nosso país a propaganda de medicamentos, ela sofre regulação, ela deve cumprir algumas normas, então a Anvisa também verifica essa questão. E acompanha esse medicamento. Bom, veja como é complexo. E agora, a informação pior é que pode-se levar anos, primeiro ponto, pode-se levar anos estudos como esse. Por exemplo, estudos multicêntricos, tem registros de estudos multicêntricos que levam 5 anos. E, além disso, nós temos a questão que já tem estatísticas sobre isso, que de cada 10 mil novos compostos que nós estudamos, somente um vai ser efetivamente ficado em contato com a população. Então, assim, a gente tem um monte de estudos para triar, para poder chegar em um novo medicamento. Tem um esforço brasileiro que foi estudar um novo composto para o tratamento da Covid-19. Eles partiram de 200 moléculas para poder chegar na cultura de células, escolheram uma para dar continuidade aos estudos. Só que a gente não pode esperar anos, e essa que está sendo a questão. Essa doença tem atingido várias pessoas, a gente não tinha sistema imunológico suficiente para reconhecê-la, então os estudos estão ganhando etapas cada vez mais rápido, muito mais rápido do que o que a gente já estava acostumado. E como é que uma das formas que a gente descobre isso? Tem um banco de dados que o pessoal, os pesquisadores, os médicos que estão tratando os novos protocolos depositam, que é o Clinical Trials. Essa é uma das referências, talvez uma das mais conhecidas, e atualmente, hoje, para o tratamento da Covid-19, tem 267 diferentes estudos que envolvem novos compostos, aí a gente não tem só a cloroquina, só a hidroxicloroquina, a gente tem até a vitamina D aqui no meio, tem também até anticorpos, aqueles estudos envolvendo plasma de paciente que já foi infectado também está descrito aqui, tratamentos não farmacológicos, mas que reduzem o sofrimento do paciente também estão descritos aqui. Então, para vocês verem que existe sim um esforço mundial para redução do dano que esse vírus está nos causando. Vou falar um pouquinho como é que a nossa colaboração do Laboratório de Patologia Molecular, depois eu vou mostrar no final como é que é o desenvolvimento do nosso laboratório. A nossa proposta para esse tempo da pandemia em relação ao tratamento é a seguinte. Bom, como eu disse para vocês, indivíduos respondem de forma diferente aos medicamentos. E o que acontece? Essa resposta pode estar relacionada com o seu background genético. A sua genética é diferente do outro, que é diferente do outro. Que genes que você possui, que informação lá no seu DNA que você possui,
que vão responder de forma adequada à dose padrão, ou se o médico vai precisar fazer um ajuste de dose para que, então, você responda bem ao tratamento, para que você tenha uma boa resposta. Para essa decisão, o ajuste da dose, é importante que o médico conheça qual é a sua composição genética. A gente ainda não tem fechado, isso foi uma palestra que eu participei hoje de manhã, eu assisti, eu era ouvinte da palestra. No Brasil, a gente ainda não tem fechado quais são de fato os genes-chave que vão nos auxiliar nessa tomada de decisão para que o médico escolha qual é a melhor dose. Nós sabemos, aprendido de outras doenças, como, por exemplo, da H1N1, do outro vírus anterior a SARS-CoV-2, nós sabemos que alguns genes eram importantes, principalmente ligados à inflamação, mas a gente não sabe com certeza quais são o novo painel genético, qual é o novo painel genético que deve ser estudado aqui. Então, foram vários pesquisadores do nosso país que deram várias opiniões. Por exemplo, eu tinha ouvido falar de que anticoagulante estava ajudando, então vamos estudar os genes que participam da coagulação do sangue. O nosso grupo já percebeu que alguns genes relacionados com câncer também podem afetar vias circulatórias, aí eu dei algumas sugestões. E assim por diante, para que a partir desse painel, quando for analisar geneticamente o paciente, o médico possa tomar uma decisão sobre qual é o melhor medicamento e qual é a melhor dose desse medicamento que ele poderia ser tratado. Outros esforços que nós temos participado envolve a questão de produtos para a saúde e saneantes. Produtos para a saúde são aqueles produtos no qual auxiliam a assistência. Por exemplo, desde uma máscara até um band-aid, e outros equipamentos que vão auxiliar no manejo da doença. Bom, entre um dos equipamentos, uma nova proposta que a gente está fazendo, se deu por uma infelicidade. Não temos máscaras, principalmente as máscaras N95, que é aquelas que têm uma proteção melhor contra o vírus, que deve ser utilizada pelos profissionais de saúde que estão em manejo com pacientes. Nós não temos em quantidade suficiente no nosso país, nem para comprar. E uma questão inimaginável, ainda para mim, que sou especialista em vigilância sanitária, é que um dia a gente ia precisar de uma alternativa para poder descontaminar essas máscaras. Para isso, foi criado um esforço entre diferentes departamentos da UNB, engenharia elétrica, da física, um equipamento que tem uma luz ultravioleta, essa lâmpada ela emite mesmo uma luz ultravioleta que nem vem do sol, que é por isso que a gente precisa passar protetor. Essa luz ultravioleta, ela já foi demonstrada em vários estudos anteriores a esse, que ela tem uma capacidade de reduzir a carga de micróbios, de micro-organismos presente em produtos, em objetos. E é isso que a gente tem feito, a gente já está fechando esse resultado. A máquina construída ela foi eficaz para a redução da carga microbiana, tanto para bactérias quanto para fungos. Nós agora vamos para o teste com o coronavírus em si. Mas, como bactérias e fungos são organismos mais complexos, estamos confiantes que isso vai funcionar. Uma outra estratégia é a criação de uma máscara da 3D-Cov, feita pela empresa IMESA, no qual nós somos parceiros. Eu estou coordenando a parte micro, junto com o professor Daniel, da Faculdade LS. A gente está fazendo os ensaios biológicos para verificar se essa máscara é, de fato, uma nova proposta de máscara, de fato, capaz de estar aí auxiliando os profissionais no combate ao Covid-19. Uma outra máscara que foi amplamente divulgada, que é a Vesta, que está sendo feita, é uma alternativa à N95, também está sendo desenvolvida na nossa universidade. Ela contém no seu interior quitina, que é um produto abundante na natureza, está sendo desenvolvida. O nosso laboratório vai colaborar também na questão de verificar se essa máscara é capaz de reduzir a carga microbiana. Um outro produto que está sendo criado, isso aqui é um protótipo, mas a ideia é o seguinte, nós vamos fazer, não vai ter respiradores para todos, então qual é a nossa ideia? Aqui, junto com o professor Yuri, do IFB, da Estrutural,
Está sendo criada, então, uma câmara a vácuo que vai ser colocada embaixo do travesseiro do paciente, e ela vai puxar o ar contaminado da área e vai devolver um ar descontaminado. Dentro desses canos vão estar lá uma solução contendo hipoclorito, numa concentração estabelecida, nós vamos definir, que vai, então, fazer essa higienização, essa descontaminação do ar. Isso aqui ainda está em fase de testes iniciais, a Vesta também está em fase inicial, e a máscara, a 3D COVID também inicial. Esse teste aqui, a gente já está nas fases finais, já está sendo construído, inclusive, equipamento, ele vai ser doado para vários hospitais públicos do Distrito Federal, não somente do Distrito Federal, a gente vai estar cobrindo Goiânia, é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai estar nos auxiliando. Bom, além disso, nós temos outro esforço, que é a criação de novos saneantes. Quando teve o início da pandemia, no dia 31 de janeiro, saiu um artigo mostrando que o álcool gel era altamente importante na questão do combate ao coronavírus. E aí teve uma procura desenfreada pelo álcool gel. Vocês devem ter observado que, por exemplo, no supermercado, quando o álcool gel custava uma garrafinha R$3, R$4, ela passou a custar 10, 15, tinha gente vendendo a R$30 aqui em Águas Claras. Temos discussões em relação a isso, né? Foi a necessidade do mercado, mas, infelizmente, como é que as pessoas iam sobreviver? E aí estão sendo testados novos saneantes. A gente já tem alguns produtos em casa, como a água sanitária. Mas o nosso grupo, em colaboração com o Laboratório de Tecnologias da FCE, vamos pensar em um produto saneante que é uma pastilha, que vai ser colocada no vaso sanitário. Quando a pessoa der descarga, essa pastilha, então, vai pulverizar no ar produtos que vão descontaminar aquela área. É sabido, vocês devem ter verificado, que o vírus ele também está presente no esgoto, e isso é uma forma de identificação de estar acontecendo contaminação. Para terminar, eu queria fazer o seguinte: pode parecer chata a questão envolvendo ciência, mas ela tem sido uma importante ferramenta. Mas não adianta ela ser a ferramenta em si. Eu trouxe um quadrinho aqui, uma sequência de quadrinhos para a gente refletir. Como é que é o quadrinho? A gente tem aqui umas pessoas no balão e uma pessoa aqui embaixo pescando. A pessoa no balão está perdida e pergunta: aonde estou? Aí a pessoa que está pescando: você está no balão, precisamente a 30 metros acima do solo. Aí a pessoa lá em cima: você deve ser pesquisador. Ele: sim, eu sou. Como você adivinhou? Porque o que você me disse é absolutamente correto, mas completamente inútil. Isso está acontecendo bastante. Muita gente está estudando: eu preciso de um medicamento, isso tem que ser estudado, mas o que as pessoas estão querendo é isso aqui, uma solução rápida. Então, assim, não adianta estar estudando, eu preciso da solução. E aí o pesquisador fala: e você deve ser um político ou gestor. Ele: como é que você adivinhou? Porque você não sabe onde está, não sabe para onde vai e agora está me culpando. É muito difícil. A gente precisa, nesse momento agora, fazer um exercício de entender que a sociedade tem as suas carências e ela precisa de uma solução. E também nós não podemos ser tão rigorosos assim em estabelecer limites no qual a sociedade não consegue cumprir. É necessário, os estudos estão sendo feitos, mas é necessário ter um equilíbrio, um bom diálogo entre o gestor de saúde, e aí eu levo a toda a população e a comunidade científica. Fechei algumas primeiras palavras, eu queria fazer um convite para vocês. Eu sou professora da disciplina de Vigilância Sanitária. A gente está propondo um curso, que é o curso de Vigilância Sanitária em tempos de pandemia. Ele vai começar no dia 1º de junho, são 160 horas, é um curso gratuito, vai ter certificação da UNB, são vários professores, pessoal da Anvisa, professores da universidade, que vão colaborar. Vão ser aulas que os alunos assistem, vai ter a apostila, faz testinhos no final. Aí, no final, quem tem aproveitamento de 50% é aprovado no curso e ganha o certificado da universidade, gratuito, sem nenhum custo.
Queria convidar vocês, a gente tem um esforço no laboratório também, um outro projeto que a gente está fazendo de divulgação científica. Alguns dos slides que eu mostrei foram imagens que criamos ao longo desse tempo. O Instagram PatomolFCE, se vocês puderem seguir, vai ser muito importante para a gente, porque a gente está produzindo material exatamente para ter um melhor diálogo com a sociedade dos conhecimentos que ganhamos ao longo dessa jornada, nessa pandemia. Também temos um site, que é o www.patomolfce.com. Aqui vocês vão conhecer as nossas outras pesquisas. Nós temos pesquisas de polimorfismo genético envolvendo depressão maior, autismo, câncer de tireoide, câncer de boca, síndrome metabólica em idosos, entre vários outros projetos, são muitos mesmo. Vocês podem entrar lá, fique à vontade para perguntar. A gente tem até uma área de chat aqui no nosso site. As perguntas chegam diretamente para mim, para o pessoal do grupo, e estamos disponíveis. Afinal, o nosso lema é esse aqui que está no início, é uma ciência a serviço da vida. E finalizei aqui a minha apresentação. Aqui eu deixo o meu contato e fico disponível, então, para as perguntas. Oi, professora. Eu vou falar algumas das perguntas que eu fui pegando aqui. Eu acho que eu consegui pegar até todas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vão mandando aqui agora, né? Que agora que a gente chegou nesse momento das perguntas. Mas eu já vou começar com uma que o Antônio Avelino Ferreira fez bem no comecinho da sua live, professora. Ele comenta o seguinte: como saber a relevância das pesquisas? Afinal, depois de colocar as palavras-chave, ainda sobram 1000 artigos e peneirar fica ainda assim difícil. Antônio, que bom que você veio aqui prestigiar. Na verdade, a gente tem que saber uma coisa anterior a isso. Qual é a pergunta? É definir o que nós estamos procurando. Quando você tem uma pergunta bem definida, a gente vai saber qual é o caminho que nós vamos procurar, então, que palavras a gente deve selecionar. É muito difícil. Ontem mesmo eu estava tendo um debate com um colega que precisou orientar o seu aluno sobre uma mudança. Ele ia fazer uma pesquisa, mas infelizmente não tem mais laboratório, ele quis fazer uma revisão, e aí ele queria fazer uma revisão sobre tratamentos contra a Covid. Bom, isso aqui é o que mais está batido. São 13.000 artigos, dos quais 70% deve estar falando de tratamento. Então, a gente tem que reduzir a pergunta. Que tal falar dos estudos não clínicos, por exemplo? Quais são os testes que foram feitos em culturas de células para a gente entender a resposta? Pior é se eles descobrirem que tiver teste que foi feito em cultura de célula que não teve resposta, mas a pessoa insistiu e entregou o produto para os seres humanos. Então, é importante definir melhor a pergunta para a gente saber que estudo a gente vai selecionar. Espero ter respondido, mas qualquer coisa, estou à disposição. Professora, outra pergunta é da Juju Milk. Ela pergunta o seguinte, ela queria saber quais são depois de quanto tempo que começam a apresentar os sintomas da doença. Então, Juju, é o seguinte, no estudo chinês, eles falaram em mediana, não foi nem média de tempo. Então, quando na pesquisa científica a gente troca esse tipo de estatística, não calcula média, calcula mediana, aí a gente já sabe, esse tempo é muito variável. O que eles falaram que o tempo mediano é de 4 dias, mas tem gente que já, por exemplo, a gente viu relatos, por exemplo, um dos relatos dos primeiros casos no Brasil, que foi de uma senhora de 60 anos, empregada de uma casa de classe média no Rio de Janeiro. O pessoal chegou de viagem, eles estavam contaminados, não sabia. No dia seguinte, ela passou mal, foi para o hospital e morreu. E aí, ela era positiva para a Covid-19. Então, foi um caso muito rápido, foi rápido. E ele não foi o único que eu ouvi falar. Eu já ouvi falar de outros casos que rapidamente a pessoa se infectou e rapidamente ela veio a óbito. Pode não ter... Isso que está sendo também uma grande questão que os gestores de saúde estão preocupados. Afinal, foi de fato um óbito devido à Covid-19 ou não? O que foi? Causa e consequência. É difícil saber. Então, é preciso estudar melhor esse ponto.
teve casos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que os patologistas do IML identificaram a pessoa com Covid-19, mesmo o óbito, mesmo ela não ter sido positiva para nenhum dos testes de identificação diagnóstica. Professora, então, assim, essa questão que a gente escuta em muitos lugares, né, que isso é em 2 semanas, se você não apresentou o sintoma, provavelmente você demora no máximo 2 semanas. Então, isso é um mito? Como é que é? Não é verdade, é um mito. É porque, em termos medianos, se a pessoa teve um contato com a pessoa contaminada, em até 15 dias ela não apresentou nada, então, provavelmente, ela não vai desenvolver a forma grave da doença. Não quer dizer que ela não se contaminou. Porque você pode ter tido contato, não apresentou nada, e vai lá e faz o teste lá rápido e descobre e dá soro positivo. Entendeu? Então, é isso. A Angélica Maria da Silva perguntou, então, já que não tem vacina, todo mundo que começar a frequentar os ambientes, é bom fazer o teste com ou sem sintomas? Essa pergunta é uma pergunta que dá para destrinchar em tanta coisa. Eu vou responder primeiro o que ela perguntou. E aí, depois, deixa aqui que eu quero discutir alguns pontos aí. Bom, na verdade, a questão do amplo teste é para a gente identificar como é que se comporta a epidemiologia. Antes de mais nada, gente, não é questão do teste, é poder se cuidar. E lembrando que máscara, ela não é necessária e suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente contra a contaminação do vírus. Por quê? Ela reduz o risco, ela não elimina as máscaras, principalmente as máscaras caseiras que nós estamos usando. Então, além de você ter o contato com as pessoas, ao sair, usar máscara, você tem que evitar a aglomeração, porque pode ser uma outra forma de contaminação viral também. A questão do teste, como está reduzido, Angélica, é recomendável apenas se você apresenta algum sintoma, a não ser, né, que você tenha condições de fazer o pagamento pelo mesmo. Mas até nisso eu já recebi casos de colegas de trabalho que relatou que na família ficou aguardando mais de uma semana um PCR de um laboratório particular e não teve resultado ainda, porque a gente não tem os insumos suficientes para desenvolver os testes que precisamos. Então, até nisso, o nosso país está atrás. A gente não tem o número de testes suficientes para a população. Então, esse é um ponto. E a outra pergunta, aí eu vou derivar a pergunta dela, que é um discurso que eu ouço demais. Mas, então, já que é assim, é melhor a gente ter contato com o vírus, que aí a gente desenvolve imunidade. Eu quero lembrar que isso pode ser uma roleta russa. A gente teve casos de pessoas que tiveram forma grave, por exemplo. O primeiro caso do policial da Papuda, que morreu no domingo, né? Foi de sábado para domingo, perdão. Ele era uma pessoa que não era do grupo de risco e morreu de Covid-19. Então, é uma roleta russa. Eu acho que não compensa, é uma decisão particular, né? Mas fica aqui a minha colaboração como pesquisadora. É um risco grande que se corre para poder ver se vai dar certo ou vai dar errado. Professora, a Fátima Lemos, ela diz o seguinte, mas o Brasil é um país muito grande, acho que é por isso que aqui tenhamos tantos casos. Olha, eu já vi esse discurso falando também em relação a países ricos e países com menor população. Eu acho que a gente não pode pensar assim, são vidas. Pode ter sido uma vida, nós perdemos a vida. E por mais que isso se distribua em termos populacionais, pensar que nesse ponto, eu sei que não é o seu caso, tá, Fátima? Mas tem muita gente que está levando o discurso para essa forma. A questão do custo-benefício, porque pelo número de vidas que se perde. A gente não pode pensar nesse ponto. Sim, o número de casos é grande, distribuído pela população também. Mas a gente tem estatísticas piores do que vários países que são pequenos, por milhares de habitantes. Então, a gente não está bem no número de casos e nem epidemiológico quando eu faço a conta dividida pela população total. Outra pergunta aqui, professora. A Ângela diz, qual que foi o tratamento que teve mais êxito? Ângela, olha só como é interessante, eu tenho participado ativamente dessa discussão, principalmente por causa da hidroxicloroquina e da cloroquina. O que acontece? Os estudos divergem entre si,
Porque uma das questões que eu trouxe aqui na nossa apresentação, que é a contribuição do nosso grupo, é a questão de farmacogenética. E a farmacogenética, ela modifica conforme o perfil populacional em termos de etnia. Então, por exemplo, se a gente for testar um determinado medicamento na África, que tenha sucesso, não necessariamente vai ser o mesmo sucesso que vai ter em Israel com o pessoal que é judeu, entendeu? Então, a gente não tem isso calculado em termos, assim, tá, agora esse vai ser o tratamento de escolha. Para qualquer que seja a população, nós vamos usar cloroquina, hidroxicloroquina ou vitamina D. A gente não tem isso batido martelo, a gente tem visto alguns que deram sucesso. E também a questão do tempo, por exemplo, foi observado que determinados medicamentos, eles funcionam mais no início da doença e não quando o indivíduo está numa forma grave da doença. Então, ela depende da resposta do paciente ao tratamento e ela depende também do que tempo esse paciente está sendo cuidado. É isso. Tanto é que tem mais de 200 estudos cadastrados no Clinical Trials, porque a gente ainda não encontrou uma solução. Aqui, a Fátima, de novo, a Fátima Lemos, ela pergunta, os estudos no Brasil estão em qual estágio? Fátima, eu vou devolver a pergunta para ver se eu estou entendendo. É em estágio em relação ao quê? É em relação à pesquisa clínica, que ela faz 1, 2, 3? Você poderia explicar melhor o estágio? Aí, para eu poder entender, será que ela devolve? Vamos ver, a gente fica esperando aqui se ela fala aqui, mas acho que deve falar, né? Tá, aí se você puder passar para a próxima, depois a gente volta, não sei. Uhum. Aqui, a Angélica, ela pergunta sobre aquele curso que você acabou de falar agora. Eu falei um pouco rápido, então eu vou explicar melhor, Angélica. É o seguinte, a gente criou um curso que é chamado Vigilância Sanitária em tempos de pandemia, que é para tentar trazer um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, como é que é desenvolvido o estudo de um medicamento, como é que isso é registrado na Anvisa, mas de uma forma mais tranquila, mais leve, para que a população em geral entenda como funciona isso. Por exemplo, um discurso que tem me incomodado bastante nos últimos dias é: nossa, ainda bem que eu não dependo do SUS, porque se for depender disso, olha esse teste que não funciona. E aí a pessoa não sabe que a gente usa o SUS todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Porque a água que a gente usa para tomar nosso banho, ela tem regulação sanitária. Os produtos que nós utilizamos, como os dentifrícios, que é a pasta, o gel dental, o shampoo, o sabonete, que são os cosméticos, eles têm regulação sanitária. E a participação da vigilância sanitária, ela está inserida no SUS, conforme o artigo 6º da Lei 8080. Então, entender isso é uma questão da gente valorizar o que nós temos, se o pessoal entendesse como está sendo difícil o pessoal dos Estados Unidos, que está deixando uma casa para poder se cuidar, e aqui a gente tem esse tratamento gratuito, e pensar que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, até para meus colegas professores, e muita gente fala, a última vez que eu usei o SUS eu nem lembro, né? Então, assim, é preciso a gente entender melhor quais são as ferramentas que a gente tem de saúde para entender melhor toda essa dinâmica dessa pandemia. Então, essa é a contribuição. Então, ele é um curso leve, para qualquer um que possa entender, é um curso de 160 horas, a gente vai explicar como é que é a vigilância sanitária de medicamentos, de alimentos, de saneantes, a gente vai explicar como é que é feito o controle sanitário, uma expertise do laboratório que eu não coloquei aqui na apresentação. Por exemplo, a gente adquire produtos de supermercado, peixe, e a gente verifica se aquela contaminação do peixe ela é uma contaminação alta e não recomendável para consumo. Isso é uma estratégia de vigilância sanitária. E nesse tempo de Covid, eu preciso deixar isso bem claro, eu nem falei disso na apresentação, é que esse vírus tenha vindo de animais, né? Bom, existem outras teorias em relação à origem, a gente não fechou ainda o martelo, foi essa. Mas se foi essa, vindo de animais, é importante, então, que a gente tenha estratégias de vigilância sanitária de alimentos. Por exemplo, muita gente tem ficado em casa, e aí o motoboy lá do iFood entrega. Você já se preocupou como é que você recebe isso? Aí a pessoa, mas não mata, no alimento eu li lá na internet que o cozer o alimento mata o vírus, mas e a embalagem?
Será que a pessoa que pegou não estava contaminada e você não pegou e não higienizou sua mão? Então, isso tudo é importante. Espero que eu tenha respondido. A inscrição do curso é só entrar, perdão, a inscrição do curso entra no site patomolfce.com que tem lá. Então, Adriana, era isso, né? Então, isso era fácil, já tem muitas pessoas perguntando. Você pode reservar a sua vaga lá. Gente, não é vaga limitada. A gente vai atender todo mundo que vai se inscrever, tá bom? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que está tendo interesse, principalmente do pessoal da UniC, porque é isso que a gente quer mesmo, uma universidade voltada mesmo para as causas da sociedade. Então, vocês entram no site patomolfce.com e lá eu vou colocar as informações de como vai ser feita a inscrição. Esse sistema vai ser aberto pela universidade e aí eu puxo lá para o site. Professora, esse link da inscrição, se você quiser enviar para a gente coloca também depois nos posts, aqui no próprio post do Facebook da Unicer. Muito obrigada. Aí as pessoas já podem ter acesso, né? Todos os alunos, para vocês, pessoal, fica aí. É bem leve mesmo, viu, gente, o curso. Eu não quero fazer uma coisa bem, aquela coisa acadêmica, chata, eu quero uma coisa leve, que a população possa entender de fato a importância que a vigilância sanitária tem nesse tempo da pandemia. Aqui, a Antônia Gomes pergunta: já existe percentual de eficácia da cloroquina? Sim, Antônia. Se você, eu vi essa discussão ontem. De novo, existem alguns casos de sucesso da cloroquina, mas tem que se observar a fase do tratamento e da dose, tá? Esse é um ponto. E o que a gente sabe é que a hidroxicloroquina, ela é uma forma menos tóxica, mas também depende da questão da composição do paciente e da dose. O que a gente tem de alguns estudos é que para acertar a dose, às vezes não funcionou, e infelizmente em estudo clínico teve óbito de paciente. Pode ter sido da própria condição clínica dele mesmo, e é por isso que tem que acompanhar. Mas alguns estudos têm mostrado sucesso com a hidroxicloroquina, em alguns países, eu preciso deixar bem claro isso, e que depende também da composição genética do indivíduo. Essa vai ser a contribuição não só do meu grupo, a gente tem outros grupos que estão tentando estudar essa parte genética no sucesso da droga. Alguns, sim, tem alguns, mas também tem relatos da não eficácia. Então, é preciso que, no caso de infecção, consulte o médico, que ele vai saber a melhor evidência científica naquele momento para poder te tratar, até mesmo porque cada paciente é único, ele tem que entender, então, a questão da sua composição, se você é obeso ou não, diabético ou não, tudo isso para tomar uma decisão do melhor tratamento. Ainda sobre a cloroquina, professora, a Marilene Freitas, ela pergunta: cloroquina está no mercado há muitos anos, por que toda essa polêmica no uso dela? Marilene, é muito interessante isso. Com o meu grupo, eu discuti até um artigo que mostrou a eficácia da cloroquina no tratamento de malária. Isso é bem antigo mesmo, como você colocou. Mas esse estudo é um estudo recente mostrando que a composição genética do indivíduo interfere na eficácia. E aí, o que acontece? Mas lá, o que a gente já tem estudo é com malária. E malária, a gente já conhece essa doença há muitos anos. Aqui nós temos um novo foco viral, um vírus que a gente não conhecia. Então, a polêmica não é com a cloroquina, é com qualquer que seja o tratamento. Ele tem que demonstrar que ele é seguro, que vai produzir poucos efeitos colaterais, e que ele é eficaz, que, de fato, ele vai atender o propósito, que é reduzir o agravamento dessa síndrome respiratória. A Antônia, ela pergunta o seguinte: com a mutação dos vírus, os testes seguem sensíveis? Não, é por isso que a gente tem que revisar os testes. Isso não necessariamente acontece. Mas o que é feito? Quando eu mostrei aquele slide de como é desenvolvido o estudo, eles, ao fazer a análise computacional, eles mostram, olha, essa é uma proteína que mais se repete entre os 500 pacientes que eu estudei. Então, me parece que essa proteína sofre pouca mutação. Então, é importante inventar um teste de diagnóstico focado nela, e não nessa parte do vírus que sofre muita mutação. Então, para isso, tem que ser estudado também.
eu entendo a ansiedade de vocês, gente. É a mesma ansiedade que os pesquisadores estão tendo. A gente está nessa luta diária, como vocês puderam ver. É por isso que a gente tem que respirar fundo e tentar fazer a publicação com a melhor qualidade possível, para que essa evidência, de fato, atinja o propósito, que é a gente se livrar dessa pandemia. Então, tem alterações, sim, mas tem muitos cientistas comprometidos em fazer o melhor teste possível para fazer o melhor diagnóstico possível. A Ângela Lacerda, ela pergunta o seguinte: quem teve sintoma leve da doença em março e teve contato quase diário com pessoas infectadas, mesmo estando assintomática, é provável que seja um transmissor? Ângela, muito obrigada pela pergunta. Sim, alguns estudos mostram a capacidade de reinfecção, e a gente não entende muito bem esse mecanismo, tá? Alguns acreditam que é como o vírus da herpes, que a gente se contamina, aí passa um tempo, melhora, fica lá e depois ele ressurge. Você tem um estresse, todo esse vírus, ele vai e se replica novamente. O mecanismo ainda não está muito claro. O que a gente sabe é que tem casos, sim, de reinfecção, que foi o que aconteceu na China. Na China já tem casos descritos de pessoas que se contaminaram, se curaram, e aí eles observaram que teve uma redução na população e abriu o país, ele voltou a funcionar normalmente. Aí, de repente, começou a aumentar o número de casos de novo, e observaram que algumas pessoas que já tinham sido contaminadas possuíam uma nova contaminação. Então, é muito complicado. A gente sabe que o fenômeno existe, mas a gente não entende ainda exatamente o porquê. Qual a explicação científica disso? Eu acho que é uma pergunta um pouco similar aqui da Dirce. Uma pessoa fez o teste há 15 dias atrás e deu positivo. Ontem fez novamente, deu negativo. Hoje, na contraprova, deu negativo. Como ter certeza de que a pessoa está limpa? O que fazer? O que fazer, Dirce, nesse caso, é como eu falei, a clínica é soberana. Você deve procurar o seu médico. Testes diagnósticos, gente, eles são auxiliares na identificação diagnóstica, ele não fecha em si, eles auxiliam os médicos em 60% da decisão. Por isso eles são importantes. Então, assim, quando o médico tem lá, 60% do que ele vai decidir depende de um teste diagnóstico. Mas ele tem que se considerar outras questões. Eu dei até um exemplo para vocês de um caso de um óbito que nenhum teste deu positivo, mas pela clínica que aquele paciente possuía, era clássico de ser um caso de Covid-19, e o atestado de óbito foi nesse sentido. Então, nesse caso, procure o clínico, ele vai saber, pelo seu conjunto de sinais e sintomas, se de fato não for um problema com teste diagnóstico, ou se de fato, infelizmente, você está realmente doente. Professora Andréia Otaki. Andréia! Minha amiga Andréia, que está lá em Portugal. Muito obrigada pela... Ela pergunta: a professora acha que o hábito de higiene vai mudar na nossa geração? As pessoas vão passar a lavar as mãos com mais frequência? Então, essa pergunta da Andréia é bem legal. É o seguinte, a gente já tem um estudo similar disso com aquela epidemia de H1N1 que a gente teve em 2009. Essa história de lave suas mãos já existiu na nossa geração. Lá em 2009, isso foi muito pregado. Lave as mãos, lave as mãos. O que aconteceu? Tem um estudo feito no Rio Grande do Sul que eles fizeram por telefone durante a epidemia, 6 meses depois e 12 meses depois, para verificar se as pessoas mantiveram esse hábito. E elas perderam o hábito. Isso é bem triste. Eu tenho um estudo que não tem nada a ver com vírus. Eu tenho um outro estudo que envolve a questão de comportamento alimentar. É um artigo que a gente publicou recentemente que envolvia uma questão de uma sensibilização das pessoas sobre tamanho de porção e da composição do prato, em termos de gordura, calorias, etc. E aí a gente percebeu que quando a pessoa tinha um contato com aquilo, ela se lembrava, mas perdeu o contato, foi perdido. Mudança de comportamento é uma coisa muito difícil de acontecer, gente. Ela é extremamente complicada. Eu não sei dizer, André, essa é a resposta, mas pelos estudos que a gente tem anteriores, o que mostra é que não. Mudança de comportamento exige realmente uma mudança assim, de cultura.
E a gente está vendo que essa mudança não está acontecendo e nem nesse momento triste. Quantas pessoas a gente está observando que não estão tendo os cuidados mínimos necessários com higienização? É isso. A Silvana Veras pergunta: quando teremos uma vida normal em Brasília? Silvana, eu queria ter a mesma resposta com você. Até tive um fight aqui com o condomínio que o pessoal queria abrir academia logo e etc. Né? É um conceito difícil, eu entendo o lado das pessoas. Mas a gente só vai ter vida normal se a gente fizer o que tiver que fazer agora de forma certa. Não estou falando que é para todo mundo ficar em casa. Eu tinha esse discurso, mas eu passei a mudar um pouco. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Aqueles que têm que sair, que se cuidem. Usem as máscaras, evitem aglomerações e tenham os devidos cuidados, né, em relação a isso. Só saia se for realmente necessário, não é para ficar batendo perna, como a gente está vendo aqui. Quantas vezes aqui em praças, em Águas Claras, numa situação de emergência que eu tive aqui na farmácia, não tinha como entregar. E aí, o que eu vi? Crianças brincando livremente na rua. Pessoal, mas é criança, não é grupo de risco. Mas a gente já sabe, já está mais batido que elas podem ser vetores. Então, essa vida normal só vai ter se a gente começar a se esforçar para reduzir a velocidade que essa curva está acontecendo aqui em Brasília. Falando sobre grupo de risco, né, professora? A Glória pergunta: uma pessoa com diagnóstico de asma moderada faz parte do grupo de risco? Então, Glória, está tendo um amplo debate em relação à asma. Qual é o problema da asma? Porque ela envolve também uma questão respiratória. E, junto com o vírus, a pessoa tem uma dificuldade de respirar. O que é o grupo de risco aqui no caso? Glória, é a questão de contaminar, é mais sério ainda. É a questão do agravamento da doença. Quem tem asma tem uma predisposição aí a ter uma doença mais grave, a forma mais grave da doença, que é a de mais difícil tratamento. Então, por isso, foi considerado que esse tipo de pessoa ela merece um cuidado especial. Que todos nós temos que ter cuidado durante essa pandemia, mas essa tem que ter um cuidado redobrado para que não se contamine, porque ela vai ter a maior chance de vir a desenvolver a forma mais grave da doença. Pessoal, a gente vai daqui a pouco começar a encerrar, né? A professora já está há mais de uma hora aqui com a gente. Não tem problema não, vamos lá. Mas eu sei que tem o tempo, né? Eu entendo isso. Fico à disposição. Não, a gente pode ficar até um pouquinho, se estender um pouquinho a mais, mas assim, se algumas das dúvidas não forem esclarecidas, a gente não conseguir pegar, tenta enviar essas dúvidas nos grupos, talvez a gente consiga entrar em contato com a professora, ou até ver outras fontes, outros professores que podem estar ajudando vocês com essas dúvidas que vocês estão tendo agora, né? Tá muito legal que hoje a gente está com bastante participação e a live da professora Né está realmente muito rica nas informações mais atuais e essa troca está muito boa. A Maria Amélia César pergunta, né, se o governo tem poder de obrigar a vacinação. Essa pergunta, não, estou brincando. Maria Amélia, eu tenho participado também amplamente para entender as diferenças de opiniões políticas. Deixa eu dividir com vocês uma situação que eu faço em sala de aula, para vocês entenderem como eu entendo esse tipo de pergunta. Eu falo essa pergunta não, pelo contrário, ela deve ser debatida sim, né? Eu fiz uma brincadeira. Então, na minha disciplina de vigilância sanitária, quem já fez sabe que no final eu herdei isso de uma colega, que foi uma atividade bem interessante. Eu faço o seguinte: propagandas, como eu falei para vocês, de medicamentos, são reguladas pela vigilância sanitária. Mas não são só propagandas, não, de medicamentos. Propagandas de cigarros também são. Tanto é que a propaganda de cigarro ela só pode ficar restrita ao ambiente que a pessoa compra o cigarro. Você não pode ligar a TV e ter a propaganda de cigarro. É proibido no nosso país. Bebidas alcoólicas também. Tem até uma curiosidade da vigilância sanitária em relação a isso, que não é possível nas grandes mídias, rádio e televisão, ter propagandas de bebidas alcoólicas entre 6 da manhã e 9 da noite. Aí eu repito a informação, não pode ter propaganda de bebida alcoólica entre 6 da manhã e 9 da noite. Aí a pessoa, mas eu acabei de ligar a televisão e vi bebida de cerveja, vi propaganda de cerveja. Então, para
para essa legislação, cerveja não é considerada bebida alcoólica. E quando eu falo isso, toma cuidado com esse conhecimento, porque nessa legislação, né, que é acima de 3 graus Gay-Lussac. Então, o que acontece? Então, a de bebida alcoólica também é regulada, você não pode pegar uma propaganda de cachaça passando durante um desenho, não é permitido isso no nosso país. E tem um produto que pouca gente sabe, que são os alimentos destinados ao público infantil. E aí eu até brinco da questão da sensibilidade, porque os alunos têm que debater contra e a favor. E como são alunos de saúde, eu vejo que o grupo que fica a favor da propaganda, eles têm muita dificuldade de defender essa ideia. Porque assim, eles sabem, pô, mas cigarro faz mal, como é que eu vou defender esse negócio? Bebida alcoólica em excesso faz mal, pode provocar acidente, como é que eu vou defender isso? Então, é interessante a gente ter perguntas como a da Maria Amélia quando a gente está falando de saúde. A questão assim, se a pessoa não quiser se vacinar, é uma questão do direito constitucional de ir e vir. Ok, mas o que a gente tem que pensar aqui, Maria Amélia? Em vigilância sanitária, nós temos uma figura do direito administrativo que é chamado de poder de polícia. Poder de polícia sanitário, que o que é o interesse aqui? É o interesse do particular ou do público em geral? Que ao deixar de vacinar, você deixa de se cuidar. E ao deixar de você se cuidar, você vai estar permitindo que provavelmente as pessoas próximas de você ficam doentes. E a outra coisa, ao deixar de se cuidar, você onera o Sistema Único de Saúde. Então, tem os 2 pontos aí que é importante repensar. Eu sei que é difícil, quando a gente fala em obrigação, parece que dá a impressão de uma coisa que é mandatória e se eu não quiser fazer. Existem até linhas de raciocínio de pessoas que não querem se vacinar por N motivos, que já estudou que a vacina ela tem um determinado componente que faz mal e etc. Mas tem essa questão, quando a gente está vivendo em tempos de emergência sanitária, tem esse fator do o público, o interesse público, ele ser preponderante ao interesse particular. E é por isso, então, que a gente tem as figuras que deixar de cumprir determinadas exigências pode ser crime, aí tem que ver se está tipificado como crime ou não. Deixar de vacinar ainda não é crime, né? É considerado uma infração. Mas pense com carinho na decisão de você deixar de vacinar, o que pode acontecer. Então, esse é um ponto importante. Eu entendo tudo isso e é por isso que eu trago esse debate em sala de aula. Eu não quero que as pessoas tenham somente uma visão das coisas. É preciso entender os outros lados para que a gente tome uma determinada decisão. Eu apreciei bastante a sua pergunta e achei que ela valeu muito a pena eu estar aqui nesse debate. A Aurora pergunta o seguinte... as pessoas que se recuperaram, elas estão sendo acompanhadas? O vírus morre? Ou ainda não se sabe as consequências dele no organismo? Elas são acompanhadas, o ideal é que seja isso, a vigilância epidemiológica tem obrigação, né, porque ela virou uma doença de notificação compulsória, então é obrigado a acompanhar sim. Aqui em Brasília, o acompanhamento, inclusive, é feito até com georreferenciamento, eles sabem em que pontos existem pessoas que têm contaminação, para vocês verem como é chique isso. Tem várias pesquisas disso também, inclusive uma delas eu estou participando com a professora Rita Kutz, lá da UNB da CI, do Departamento de Nutrição, porque, além disso, a gente vai avaliar o impacto nutricional que isso está produzindo, né? E isso é acompanhado, extremamente bem acompanhado, e, como eu disse na pergunta anterior, a gente sabe que algumas pessoas apresentam novamente características da doença, voltam a apresentar novamente anticorpos de início da doença, mas nós não compreendemos o porquê disso. Então, ter sido contaminado uma vez não significa que você está livre para sempre de Covid-19. Ótimo. Aqui, outra pergunta que é um pouco parecida, né? Só que o outro lado, né? Como fica o vírus quando a pessoa vem a óbito e é enterrada e não cremada? O vírus morre? Essa pergunta é muito interessante, porque, gente, então, entre os estudos que a gente está desenvolvendo, esse é um outro. Eu não sei se o Bruno entrou, tinha convidado, a gente vai fazer uma parceria com o Serviço de Verificação de Óbitos para verificar se realmente esse vírus permanece e por que determinado tempo.
A gente sabe, gente, que o vírus é um vírus de RNA, e que RNA, ele degrada facilmente, né? Então, assim, com o tempo, com certeza, ele vai... RNA é a informação genética do vírus. Perdão, esqueci de explicar. Aí, nisso, tem outra coisa interessante, que alguns estudos mostram que quando a gente acompanha o tamanho de uma molécula de RNA ao longo do tempo, a gente é capaz de até estimar quanto tempo a pessoa morreu. Isso é chamado de intervalo pós-morte. Isso porque não é só o vírus que tem RNA, nós também temos. Alguns estudos até da parte forense estão tentando ir para esse caminho também. Essa pessoa foi contaminada há quanto tempo depois que ela morreu? A gente verifica qual foi a redução da carga viral, exatamente porque o vírus vai perdendo características do seu material genético. Ok. Pessoal, a gente vai ter que encerrar agora. Eu tô vendo que ainda tem algumas perguntas relacionadas ao alcoolismo, relacionado ao solo após né, depois que as pessoas são enterradas, mas a gente vai ter que deixar essas dúvidas para o WhatsApp, para quando vocês enviarem no grupo, eu vou ficar de olho, encaminhar para a professora. Foi muito boa essa participação de vocês. A gente está tendo muitos agradecimentos também, professora. Não sei se está conseguindo ver aqui no chat. Ai, fico muito emocionada. Obrigada, viu, gente? A ideia é essa mesmo, tá? Que a gente tem essa aproximação com a universidade. Assim, eu espero que vocês não tenham... o Jairo, um abraço para o Jairo. Que a gente tenha, então, assim, melhores questões, né, relacionadas com... Eu vi que vocês não queriam falar sobre coronavírus. Meu Deus do céu, eu já comecei ouvindo falando que o pessoal não quer ouvir. Mas eu espero que aqui eu tenha sensibilizado, pelo menos, que algumas pessoas que não estavam se cuidando passam a se cuidar. Se isso foi alcançado, pessoal, eu já estou mais do que satisfeita. Porque antes do que um objetivo ficar falando do que é ciência, é o pessoal entender a importância do cuidado durante essa pandemia. Que é o trabalho da prevenção, né? Antes da... Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Mandem os comentários, as dúvidas que sobrarem de vocês para o nosso WhatsApp. A gente está encerrando a aula aqui hoje. Eu vou conversar com o pessoal que faz os posts para que a gente coloque tanto o link do curso da professora, o link da inscrição, né? E também o link do site, se a professora tiver, daquele site que tem atualização com as informações confiáveis em relação à contaminação. Eu acho que também é um material bem legal para os alunos terem onde procurar por eles mesmos, né? As informações. E é isso, pessoal. Vamos todos nos cuidar. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Foi um prazer ouvir a sua aula. E até amanhã, quando nós teremos outra live às 3h, como sempre, pessoal. Obrigada. Até mais.